Você está convidado para ouvir todas as sextas-feiras, às 10h45, o programa Fato Público, pela Rádio Palmeira M740. No ar há 10 anos, documentando o desenvolvimento dos municípios da Grande Palmeira. Na pauta, entrevistas, opiniões, debates com personalidades que se destacam no cenário político, social, econômico e empresarial. Sintonize Rádio Palmeira M, sexta, às 10h45 e acompanhe o programa Fato Público. A apresentação Fábio Pazini. Oferecimento Clínica Médica Suzano, em Lajeado do Bugre e na Policlínica Central. Telefones 3742-3238 ou 984594338. Loja Ponto Útil, Rede Casa e Construção, Lajeado do Bugre e São Pedro das Missões. Fone 984153848. Sicredi Grande Palmeira. Telefone 3742-3799. Conta Vilbras. Assessoria Empresarial, Contabilidade e Consultoria. Telefone 3742-3411. E em São José das Missões, você encontra representantes autorizados dos purificadores Europa para toda a região. Fone 549-9950-6088. Legal, muito bom dia, são 10h55, estamos chegando com mais uma pauta, mais uma edição aqui pelas ondas da Rádio Palmeira M, nesta manhã muito calor, claro, típica de primavera, não é verão ainda, hein? Estamos cerca de 30 dias ainda do verão, mas faz muito calor, previsão de chuva, alguns chuviscos no domingo e aí se intensifica na segunda e na terça. Aonde quer que você esteja, legal pela sua audiência, pela sua paciência, vamos pautando mais um Fato Público nessa manhã do dia 22 do mês 11. Pauta de número 46, num total de 509 edições. Projeto esse que iniciamos lá em março de 2009. Estamos ao vivo em via Rádio Palmeira M 740, via Rádio Camponesa 97.9 São Pedro das Missões, via Rádio Comunitária de Vanguarda 98.7 São José das Missões e via Rádio da Várzea 98.9 de Sagrada Família. Aonde quer que você esteja, no AM ou no FM, legal pela sua audiência. Os nossos internautas no facebook.com/fabio.camargo Pazini com som e imagem e também no jornalismo Rádio Palmeira no site ou também no Facebook com imagens aqui dos estúdios. Como nós havíamos falado semana passada, quando nós estivemos aqui conversando com mais um presidente do Legislativo dos municípios da região de Palmeira das Missões, foi a última pauta desta série. Quando nós conversamos no dia 15, feriado nacional, na sexta passada, com o presidente do Legislativo do município de Sagrada Família, o Aisson Ardengue, do Progressista. Também nós destacamos aqui, como sempre de costume, as informações do nosso parceiro do Fato Público, o advogado Tiago Batistella, que abordou informações sobre a isenção de imposto de renda para aposentados portadores de doenças graves. Tudo isso foi o destaque na semana passada. Na mesa de áudio, dando suporte técnico, Araré Ardengue. Legal aí pelo seu auxílio no som e na imagem. E como eu havia destacado, aí sim, hoje nós vamos findar esta série de entrevistas. Dia 22, já está aqui nos estúdios. Desde já nós, em nome do Fato Público, agradecemos a sua disponibilidade. Este jovem político, ele que está presidindo o Legislativo do município de Novo Barreiro. Eu falo com o Clayton Ribeiro da Silva, do PSC. Presidente, seja bem-vindo aqui no Fato Público, satisfação falar com a vossa pessoa, nós que já trocamos figurinhas lá nas festividades da FEIMAT, já antecipava a nossa pauta e hoje sendo realizada, hein? Bom dia, tudo bem contigo?
Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da Rádio AM 740, nossa região, a todos que estão na escuta, nos ouvindo aí. É um privilégio muito grande poder estar aqui nos estúdios, juntamente com o Fábio aí, como ele já adiantou. Nós trocamos algumas ideias ali na nossa FEIMAT e ele nos estendeu o convite para estarmos aqui. E estamos aqui hoje para fazermos um diálogo, uma conversa aí e dar seguimento ao projeto que é tão importante que ele está apresentando aí juntamente com a rádio. Bom, o nosso bate-papo ele consiste em observar o andamento da gestão sua, dos demais edis, a relação com o executivo, já que houve consenso na eleição passada, e nesse bate-papo nós temos algumas participações de lideranças políticas. Duas delas, o prefeito Edinaldo Rosseto gravou um áudio, vai estar fazendo sua participação, fazendo sua indagação. Também o vice-prefeito Volney Tonello também vai estar interagindo conosco. Também nós queremos cumprimentar ela que é assessora jurídica, está atuando na Câmara de Vereadores, é lá do município de Novo Barreiro, Angélica Krieger. Seja bem-vindo, doutora, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio AM740 e toda a região. E, desde já, agradecemos o espaço disponibilizado no seu programa, em virtude de podermos apresentar todo o trabalho que a Câmara vem apresentando, em especial a gestão do presidente Clayton. Bom, da mesma forma, a nossa colega, ela que é assessora de imprensa, Camila, seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia aos ouvintes da AM740. Em especial aí o pessoal de Novo Barreiro que está na nossa escuta, e agradecer aí o convite para o presidente Clayton apresentar aí o trabalho que foi desenvolvido pelos vereadores ao longo desse 2019. Muito bem, nós vamos começar destacando, antes de nós chamar a nossa primeiro intervalo, porque também publicidade é informação, lembrando que o Fato Público está falando em nome das seguintes empresas que colocam o seu nome e a sua marca. Destaque para a Clínica Médica do médico Naso Suzano, ele que atende lá em Lajeado do Bugre e também na Policlínica Central, aqui em Palmeira das Missões. Também conosco na parceria Contabilbras, assessoria empresarial, contabilidade e consultoria. Sicredi, Grande Palmeira também está conosco. Ponto Útil, Rede Casa e Construção, 2 lojas lá em Lajeado e também com a sua filial em São Pedro das Missões. Também conosco Purificadores de Água Europa, revenda autorizada pelo Adriano Mato, São José das Missões e toda a nossa região das Missões e Alto Uruguai. Também na parceria, Dr. Tiago Batistella, advogado, ele que é mestre em Direito, estará participando mais uma vez, hoje de forma um pouquinho mais extensa. Vai estar fazendo uma participação por telefone, abordando os assuntos relacionados à cobrança de dívida e cobranças judiciais. Tudo isso ainda hoje na nossa edição do Fato Público. Também na parceria nós destacamos Jornal A Madrugada, Jornal Expressão Regional, ambos aqui de Palmeira das Missões, e também o Jornal Folha da Produção, lá de Constantina. 11h04. Bom, presidente, vamos destacar primeiramente o que ele motivou a estar colocando o seu nome ao cargo político. Fala um pouquinho da sua relação aí com a comunidade, a família sua também é tradicional na política. O que lhe move, sabendo que hoje o ser político é um ser que muitas vezes ele é hostilizado, hein? Principalmente aí num cenário em metrópoles, a grande mídia, né? Quando se depara com informações, principalmente de municípios, infelizmente são informações ruins, né? É difícil você ouvir alguma pauta, alguma matéria a nível nacional nesse sentido do ser político. E aí, como que você observa? Qual a importância de que a comunidade se insira na questão política, já que na época tu tinha menos de 30 anos, quando colocou o nome à disposição, Clayton? É isso aí, Fábio. A gente, como tu disseste aí, dentro da nossa família, nós temos desde as primeiras eleições
representantes, né? Ah, é? Vereador. Opa! Tem a minha tia Diles, que foi vereadora por 2 mandatos, depois foi suplente vereadora. Inclusive a força feminina, Novo Barreiro, é muito forte. Muito forte, muito forte. Ela, os anos que ela foi eleita vereadora, juntamente com ela foram mais 3 mulheres, né? Então, é um histórico, a nossa família é uma família que tem bastante pessoas. E antes de eu tomar a decisão, porque eu acho que foi político, a primeira vez que tu concorreste? Primeira vez. Eu acho assim, que a gente não sai de casa, de berço, sonhando um dia em ser político, né? Não é um planejamento que tu vem trazendo. Aquela pergunta clássica, né? O que você vai ser quando crescer? Político acaba não sendo a pauta inicial. Isso. Então, até tem pessoas que me perguntam para mim se fazia parte dos meus planos, se eu queria. Então, a gente nunca tinha planejado. O vereador era o meu primo, o Alisson Fernando, que era vereador do PP na época, e ele decidiu por não concorrer mais, né? Certo. Em virtude dos negócios dele, trabalho particular da empresa, e surgiu o meu nome e a oportunidade de concorrer. E como a gente tem um bom relacionamento dentro da família, um bom relacionamento dentro da comunidade, a gente decidiu de concorrer, então, e experimentar, né? Vamos dizer assim, já que quando a gente está olhando de fora, a gente tem uma forma de pensar em relação ao cargo de vereador, ao ser vereador. Exato. Então, a gente entra com um desejo, né? Concorrer primeiramente e se eleger. Após isso acontecer, que começam os desafios realmente chegar até a nossa vida. Bom, tu foste o 7º mais votado, recebeu 198 votos. O que atribui esta votação lá no município e esse sucesso nas urnas? Nós, Fábio, nós tivemos uma eleição atípica, poderia dizer assim, né? Porque pelo histórico que temos das eleições passadas no nosso município, a rivalidade política que existia, muito forte. Nós tivemos um ano de consenso. E como a gente acompanhou as outras eleições também, por ter um parente próximo concorrendo a vereador, a gente viu assim que esse ano concorrido de eleição no consenso foi um ano diferente também para vereador, né? Foi um ano também para vereador. Nós entendemos... Apesar que não houve consenso, né? Houve a disputa no voto, mas disputa no voto, mas já foi diferente. De uma outra forma. Mais calmo, poderia dizer assim. Foram mais de 15 candidatos? Foram 18 candidatos. 18 candidatos. Isso. Aí a gente entendeu assim que nós tínhamos que ir a campo, né? Exato. Por mais que a eleição para prefeito não teve aquela disputa, o pessoal não foi fazer as visitas, prefeito e vice, nas comunidades, então sobrou para o vereador fazer esse trabalho. O espaço de rádio vocês utilizaram? Sim, todo mundo usou. O legislativo, o executivo não? O executivo utilizou o espaço de rádio, mas essa visita corpo a corpo, como tinha decidido o consenso, né? Tá. Então a gente viu que os vereadores foram quem mais foi a campo, assim, para ouvir o que as pessoas, esclarecer para as pessoas o que era que estava acontecendo, porque até então é um fato novo para o nosso município e muitas dúvidas surgiram naquele momento. Exato. Bom, por falar em consenso, a comunidade participou, o prefeito Edinaldo e o vice Volney foram aprovados, né? Mais de 50% da comunidade disseram sim ao consenso. Nós tivemos exemplos aqui na região de 2 municípios. Um deles, o município que é o meu, né, onde que eu resido, que é São Pedro das Missões, quase 90% da comunidade disse sim. Já São José das Missões, menos da metade da população disse sim ao consenso. Isso ratifica, então, que o consenso deu certo. Mais de 50% da sua comunidade dizendo sim ao consenso. Na verdade, nós entendemos assim, cada um tem uma forma de observar, né, o que deu certo, o que não deu. Mas a gente entende assim que quando nós acabamos com aquela rivalidade,
Né? Porque a disputa é algo democrático, né? Que ela precisa existir, a opção de voto, né? Dentro da democracia. Mas quando tu analisa que as famílias pararam com aquelas intrigas pessoais, a gente viu assim que o desenvolvimento dentro das comunidades foi muito maior. Então, dentro de um projeto oferecido que foi o consenso em Novo Barreiro, nós precisávamos desse tempo, né? Desses primeiros anos que a gente passou, e eu acredito assim que tirando os detalhes políticos e pensando em projeto de desenvolvimento, precisávamos sim, né, sentar e trabalhar para que as próximas eleições acontecesse um novo consenso. Legal, em 11h09, estamos conversando com o presidente do Legislativo do município de Novo Barreiro, o Clayton Ribeiro da Silva, do PSC, Partido Social Cristão. Ele que nasceu lá no ano de 85, e a sua função continua agricultor? No momento, eu estou trabalhando com venda de erva mate. Erva mate. Isso. Eu me criei junto com meus tios no interior ali, na ervateira Lazer. Qual a linha? Na linha Ribeiro. Na linha Ribeiro. E eu estou trabalhando com meus primos, já fazem... Promotor de vendas, trabalho com vendas aí, na região da fronteira das Missões aí. Bacana. Né? Então, quando meu pai foi embora, ele vendeu as propriedades de terra que ele tinha aqui. A partir desse momento eu não trabalhei mais com agricultura. Bacana. Né? Bom, antes de nós chamar o nosso primeiro intervalo, mais uma pergunta, hein? Como que é a disputa da presidência da mesa diretora? Como que foi a escolha do seu nome? Houve chapa, houve disputa ou houve acordos? Lá no início da legislatura, como foi feito um consenso, nós tentamos que fosse feito um consenso também para a escolha da presidência da Câmara, né? Infelizmente não aconteceu. Então 5 vereadores, eu e mais 4 vereadores, nós fizemos um acordo, né, sobre a presidência da Câmara, elencamos cada um em um ano, e dentro desse combinado foi feita a parceria para que cada um assumisse a presidência da Câmara. Nós tivemos no primeiro ano a Márcia. Isso. Depois, no ano passado, foi a vez... Da Mariela. Bacana. Inclusive, as duas nós entrevistamos aqui. E aí, no terceiro, a vossa pessoa. E o ano que vem? Já está alguma coisa... Olha, o ano que vem ficou a cargo do partido do PCdoB. Do PCdoB. Entendeu? Então, tem os 2 vereadores do PCdoB. Tem o Ivanês Frisão, né, e o Dentinho. Mais conhecido Dentinho. Isso, é o Anderson, é o mais conhecido Dentinho. Então, essa escolha fica a cargo deles, né, dentro do partido. Eles que vão decidir, né, qual que vai assumir. Doutora, a legislação lá do município é 1 ano ou é 2 anos? Ou houve um acordo? Houve alguns tempos que eram 2 anos de presidência? Conforme o nosso regimento interno, a cada ano nós temos a eleição da mesa diretora. Faz parte, então, 1 ano? É 1 ano, exato. Existem câmaras que é a cada 2, mas a nossa, por legislação própria, né, pelo regimento determinado, é de ano em ano é feita a eleição da mesa. Legal, então, vamos chamar o nosso break, o nosso comercial, e aí já voltamos, vamos tomar uma aguinha aqui, um cafezinho, o nosso bate-papo recém começou, hein? Temos mais de 45 minutos para nós enfatizarmos a última entrevista com a série que o Fato Público está realizando, nessa rodada com os presidentes do Legislativo dos municípios que pertencem ao cartório ou à zona eleitoral de Palmeira das Missões. Já voltamos, bom dia, boa sexta, fique ligado. Purificadores de Água Europa. Em São José das Missões você encontra representante autorizado dos Purificadores Europa, com venda e assistência técnica para a região das Missões e Alto Uruguai. Entre em contato com os consultores que eles vão até a sua casa. Fone 549-9950-6088. Os Purificadores Europa possuem filtros de alta eficiência e dupla filtração. Garante redução de cloro, oferecendo água livre de partículas. Modelos variados, atendendo diversos estilos adequados para ambientes residenciais e comerciais. Água pura cristalina. Mais saúde e praticidade para o dia a dia. Ligue 549-9950-6088 com Adriano Matos. Europa, o mundo precisa de mais pureza. Investimento é a palavra do momento.
Mas antes de tudo, é preciso saber quem é você na hora de investir. Junto com o Pedro Andrade, o Sicredi pode descobrir o seu perfil de investidor e chegar às melhores soluções para fazer o seu dinheiro começar a render mais. Investir para crescer juntos? Sim, Sicredi. Acesse investindojuntos.com.br, descubra seu perfil e comece a investir. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Ponto Útil, Rede Casa e Construção, preço e qualidade num só lugar, em Lajeado do Bugre e São Pedro das Missões. Aqui você encontra tudo para a sua construção civil, pisos, aberturas, ferragens, tintas com preparação na hora, um amplo mercado com promoções todos os dias, venda de móveis e uma linha ampla de eletrodomésticos. Confira também as melhores marcas de vestuários e calçados, moda masculina e feminina, ótimo atendimento, preços imbatíveis, facilidade de pagamento no crediário ou cartão de crédito. Ponto Útil. Fone 984 15 38 48. Lajeado do Bugre. Anexo correspondente Bradesco. Em São Pedro das Missões, 3617 1178 e anexo Caixa Aqui. Ponto Útil. Qualidade e confiança para toda a família. A Contabilbras auxilia o seu negócio, desde a abertura da sua empresa até as rotinas contábeis, fiscal e departamento de pessoal. Deixe que nossa equipe cuide de toda a sua contabilidade para que você se concentre no seu negócio. Nossa experiência, ética e respeito aos clientes garantem a satisfação dos serviços oferecidos. Contabilbras. Faça-nos uma visita e se surpreenda. Mais informações no 3742-3411. Rua Marechal Floriano, ao lado do Salão Paroquial, aqui em Palmeira das Missões. O médico clínico geral, o Naso Suzano, atende em seu consultório na cidade de Lajeado do Bugre, segunda, quarta, quinta e sexta-feira pela manhã. Particular ou convênio com IP, realiza exame de ultrassonografia, ecografias abdominais, ginecológicas e obstétricas. Clínica Médica, Suzano, Lajeado do Bugre. Fone 3616-5090 ou 8459-4338. Em Palmeira das Missões, o médico Suzano atende na Policlínica Central, em frente à Escola Normal Borges do Campo, 3742-3238. Legal, em 11 horas e 18, 11 e 18, que bom, que maravilha saber que você está na nossa companhia, via Rádio Palmeira M, via Rádio Comunitária, São Pedro, São José ou Sagrada Família, ou também através das nossas redes sociais, no facebook.com/Fábio.Camargo Pazini, e também nas mídias sociais da Câmara de Vereadores, que é coordenada pela assessora Camila Soares, que está conosco, juntamente com a assessora jurídica, a advogada Angélica, quando nós estamos conversando com o presidente do Legislativo do município de Novo Barreiro. Finalizando então essa série, na semana que vem, dia 29, último final de semana do mês 11, nós vamos iniciar a conversa, o diálogo com os nossos prefeitos da região. E a pauta está agendada com o prefeito Roberto Maciel, do município de Lajeado do Bugre. Vai ser no dia 29. E na semana seguinte, no dia 6, a ideia é conversar com o prefeito Marcos Nascimento, do município de Sagrada Família, observando, instigando-os, o que foi destaque em 2019, o que ficou para 2020, as dificuldades, os anseios das comunidades dos nossos municípios, coordenados então pelos nossos prefeitos da região, já que o ano que vem, 2020, em eleição a nível municipal. Estamos com o Clayton e aí dando sequência ao nosso bate-papo, hein? Ele já fez um pequeno relato da sua trajetória política, da sua família, falou um pouquinho o que ele motivou a ser ou ter colocado o nome para a disputa
de uma eleição, falou da importância e do sucesso do consenso, também falou a respeito de como que foi a escolha da mesa diretora. E agora eu lhe pergunto, quais são as dificuldades, ou há dificuldades, há pontos positivos, há pontos negativos de ser presidente do Legislativo, Clayton? Olha, Fábio, nós entendemos, depois que nós sentamos na cadeira do presidente do Legislativo, nós começamos a encontrar algumas dificuldades, né? Então, esse ano também, para nós, foi um ano muito diferente. E para mim foi um desafio. No qual sentido? No sentido que nós tínhamos uma Câmara, um poder legislativo totalmente dependente do Executivo. Nós tínhamos funcionários cedidos do Executivo. Os trabalhos de contabilidade eram feitos... Tudo vinculado ao Executivo. Vinculado ao Executivo. E por uma determinação, esse pessoal que fazia o trabalho para o Legislativo, dentro da Prefeitura, é um pessoal que já tinha uma carga horária, que já tinha seus afazeres, e nós precisávamos, então, fazer com que a nossa Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, caminhasse com as próprias pernas. Então, quando eu falo de um desafio muito grande, essas mudanças todas foram feitas esse ano, né? Neste ano? Todas esse ano. Nós temos um contador responsável pela contabilidade da Câmara de Vereador, nós temos a nossa assessora de imprensa, porque não é segredo, né? É do conhecimento de todo mundo que nós somos auditados todos os dias, praticamente, por Tribunal de Contas, em questão de publicidade, em questão de transparência. Exato. Então, nós precisávamos de alguém que fizesse isso, de alguém que deixasse isso nos trinque, como diz o gaúcho, né? E as questões burocráticas e de legalidade, nós temos a assessora jurídica que nos dá toda a cobertura, nos dá todo o apoio. Então, assim, nós pegamos esse ano para partir da estaca zero, né? Montamos a estrutura da Câmara e fizemos acontecer, né? Colocamos tudo em dia, temos o site funcionando, então implantamos a ouvidoria. A ouvidoria era um projeto que tinha sido aprovado em 2013. Porém, ele não estava em funcionamento. Com a nova determinação do Tribunal de Contas, que nós tínhamos que pôr em funcionamento no final de maio, né? Então nós tivemos que acelerar esse processo, mesmo que o projeto estava aprovado, nós precisávamos botar em funcionamento. Até nós fizemos alguns cursos em Porto Alegre, Camila foi junto lá, para que nós não pudéssemos errar, né? Todas as nossas atitudes como presidente do Legislativo, nós temos que prestar conta na frente dos nossos atos, né? Através da responsabilidade, né? Bom, e nesse sentido, presidente, quais são as suas preocupações como vereador e também como presidente no que tange aí o andamento com os gastos pelo Executivo, já que uma das funções, né, do Legislativo é fiscalizar? Nós sabemos assim, que, por exemplo, a Câmara de Vereadores, nós conseguimos economizar, né? Nós hoje temos o orçamento o orçamento da Câmara hoje ele é 6% da corrente líquida do orçamento geral do Executivo. Isso seria em torno de 80 mil por mês? Em torno de 80 mil por mês. 80 mil por mês, né? Então nós conseguimos economizar, né? O dinheiro do orçamento da Câmara é um dinheiro que ele sobra, digamos assim. Mas a nível de Executivo, nós entendemos assim que a nossa preocupação entre fazer as cobranças, as nossas preocupações em relação ao dinheiro público é que não precisa sobrar em caixa, mas o serviço precisa ser executado, né? A nossa população precisa ser alcançado, né, com as melhorias, né? Então, o dinheiro investido, se nós tivéssemos um orçamento forte, que nós pudéssemos conciliar a execução das obras, a melhoria de vida da nossa população
e ainda guardar um recurso, seria ótimo. Mas como a gente entende que isso é difícil, até pelo nosso município ser um município pequeno, extremamente agrícola, né? Os retornos está se encaminhando para uma melhoria através de investimentos que foram feitos. Nós entendemos que a nossa preocupação é, dentro das discussões com o prefeito, né, que nós sentamos com ele em reunião e discutimos, que seja feita o desenvolvimento, né, com responsabilidade, né, e não comprometendo muito aí o orçamento, até porque o senhor sabe que nós temos as prioridades, que é saúde, né, saúde, educação, e nós não podemos comprometer todo o orçamento, porque nós não sabemos o que vai acontecer logo na frente, né? Hoje o salário do vereador gira em torno de quanto, presidente? O salário do vereador gira em torno de R$2.000. R$2.000? 2.000. É um dos mais baixos da região, hein? É um dos mais baixos da região. O presidente ganha um plus a mais? O presidente ganha R$600 a mais, é 2.600. E alguns quebrados. Isso é o salário bruto, né? Exato. Na sua opinião, é um salário condigente com a função? Há alguns órgãos da sociedade que defendem que o vereador ou teria que ser extinguido dos municípios pequenos, né? Ou balizar um salário padrão, um salário e meio, um salário mínimo. Como que se analisa o salário do vereador? Sei que é difícil falar do seu próprio salário, mas é importante colocar isso em discussão. Eu digo para ti assim, eu procuro ter diálogo, né, com o pessoal da minha família, minha esposa, a gente fala muito, e eu me preocupo muito com o meu trabalho quanto vereador, né? Eu administro esse tempo que eu estou como vereador, e eu levo a sério o meu trabalho de vereador, né? Então eu não acharia nenhum absurdo de aumentar o salário do vereador, desde que o vereador fizesse por merecer o salário, né? Aí tu me pergunta como que tu vai provar que o vereador vai merecer o seu salário. É quando o vereador se posiciona diante da comunidade, que vai atrás de recurso diante da comunidade, né? Porque nós, vereador, a partir do momento que nós nos elegemos a vereador, é uma preocupação das minhas, é que os vereadores teriam que entrar dentro daquela casa e pegar a sigla partidária e colocar ela separado, né? Porque nós devemos trabalhar em prol de um único objetivo. O nosso único objetivo é o bem-estar da sociedade. Isso não quer dizer que nós vamos acertar sempre, né? Porque nós somos seres humanos, nós estamos sujeitos a erros, mas a nossa disponibilidade, o nosso tempo, né, o nosso querer, ele precisa ter um objetivo, ter um planejamento. E político não nasce em outro planeta, faz parte da sociedade. Então, se a comunidade, como nós vimos, né, ela expressa mudança, ela expressa um descontentamento, mais do que nunca ela se apoderar do sistema, se filiar, ano que vem tem eleição, e tentar mudar, porque o sistema, por enquanto, é esse. Não adianta apenas, eu acho que a reclamação, as conversas paralelas, né, elas acabam, às vezes, não surtindo efeito, visto que, aí vem a outra pergunta, a participação da comunidade nas sessões, a gente tem observado que é muito aquém. Lá no município, como que tem se observado, apesar que as mídias sociais estão aí, mas um debate em que a casa esteja cheia é diferente quando uma casa está vazia. A gente está muito feliz assim, em questão do acesso que a nossa população está tendo aos meios de comunicação, às redes sociais. A transmissão ao vivo pelo Facebook está fazendo com que as pessoas olhem, está fazendo com que as pessoas participem.
Criou-se uma necessidade. Isso. As pessoas não vêm até a Câmara. É muito pouca gente que vem até a Câmara para ouvir esse debate. Mas os meios de comunicação estão levando até eles as sessões, o que acontece na sessão, até porque não é segredo de ninguém. Nós não fica tudo limitado. Tudo fica exposto. Hoje, se a população quer entrar, saber das diárias do vereador, o que fez, a nota, o que fez, tudo está lá. Você pode entrar no site de transparência, tem acesso sem problema nenhum. E o site, destacando então, por sinal, estive, navegando, Camila, muito bem construído, com informações muito fácil, hein? É importante destacar esse tipo de investimento, Camila, e a assessoria de imprensa está aí para poder auxiliar a comunidade. Com certeza, Fábio. Acho que o principal, né, que a gente sempre colocou isso em discussão com o presidente, é isso, a população ela precisa ter acesso às informações. E uma das informações que a gente tenta sempre levar para o público e para o pessoal que acompanha, a gente tentou trabalhar com eles a importância deles participarem efetivamente das sessões. O que acontece na nossa região? Como é um município extremamente agrícola, o pessoal bem no horário que está rolando a sessão lá na Câmara de Vereadores, eles estão nos seus afazeres, né? O pessoal, principalmente do interior, que vai ter que para se deslocar até a cidade, é em torno de 10 a 15 quilômetros, né, para virem até a cidade. Então, a gente pensou nisso, fazer a transmissão ao vivo, que o pessoal pode estar trabalhando e acompanhando na tranquilidade do celular. Nós temos hoje em torno de cada transmissão, em torno de 100 a 200 visualizações. Então, assim, o pessoal pode não estar efetivamente lá dentro, mas estão acompanhando o trabalho. O município de Novo Barreiro, a Câmara de Novo Barreiro, né, nunca esteve tanto em destaque quanto este ano. Acho que isso é mérito do presidente, mérito do pessoal que trabalha na casa, que a gente está tentando fazer esse trabalho, tornando tudo possível para as pessoas, né? Tanto no acesso às informações que são postadas no site, que é a questão da transparência, que a doutora Angélica sempre está trabalhando isso conosco lá, que é levar essa informação para o pessoal. Por exemplo, as diárias. O pessoal vai realizar as viagens, em torno, não dá uma semana, nós já estamos com essa diária postada lá. O pessoal quer ter o comprovante, com notas. Então, assim, é tudo detalhadamente, para deixar isso bem acesso para todos e todo mundo ver e acompanhar o trabalho que os vereadores fazem. Tanto que o que a gente colocou esse ano nas nossas postagens é que a participação popular faz toda a diferença. Então, é isso que nós estamos buscando, né, Fábio? Além da questão das mídias sociais, eu estive fazendo um trabalho comercial lá na cidade de vocês. Inclusive, vamos estar destacando logo mais aqui a parceria de 12 empresas. E observando ali no carro, naquele dia estava passando um informativo da Câmara de Vereadores, né? Bacana também ter esse acesso via rádio. Com certeza. O informativo da Câmara de Vereadores é todas as quarta-feiras na rádio comunitária, a partir das 11h30 da manhã ao meio-dia. Então, o que acontece? Além além da transmissão ao vivo que nós realizamos através do Facebook, nós também colocamos o áudio da sessão, que é a parte mais importante, que nós consideramos que é o grande expediente, em que os vereadores se manifestam, né, a respeito de indicações, enfim, o que eles querem melhorias. Então, nós transmitimos isso também no informativo. Porque aí, esse pessoal que mora no interior não tem acesso à internet, mas eles têm acesso ao rádio. Então, a gente está tentando, assim, viabilizar todos os canais e utilizar esses canais. Estamos também com o Instagram, que a gente fez um direcionamento mais para a galera jovem, que estamos tentando trabalhar isso, que a gente sabe que tanto crianças e adolescentes, eles são o futuro de Novo Barreiro, né? Então, como que eles vão participar efetivamente da política se hoje eles não estão tendo esse estímulo para participarem? Então, nós estamos realizando isso, né, através do Legislativo NB, tornando a informação numa linguagem mais acessível para esses jovens. E aí tem o Facebook, também tem a questão do rádio. E estamos trabalhando, né, Fábio? Buscando fazer sempre o melhor. Legal, em 11h34. Araré, vamos colocar na pauta, então, a fala, meu caro presidente, do vice-prefeito, que é do seu partido. Não? Não é do seu partido, ele é do... PCdoB. PCdoB, desculpa.
Corrigindo, então. Volney Tonello, fazendo sua participação, sua indagação aqui no Fato Público. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Fábio, tudo bem? Só tenho que agradecer aí pelo trabalho que eles vêm fazendo pela Câmara, tá? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tá tudo na Santa Paz aqui. O diálogo com eles é muito bom, tá, Fábio? Parceria continua, permanece, né? Estamos desenvolvendo o trabalho aí juntos, né? Então tá bem legal o trabalho aí, tá, Fábio? Só tenho a elogiar aí o trabalho que ele prestou, né? Tá findando o mandato dele aí, foi um trabalho bem tranquilo, a gente sempre teve conversando com eles, passando as informações, trocando de ideia, discutindo os projetos. Minha parte aí só tenho a agradecer aí os vereadores, né? No nome dele, toda a Câmara, né, todos os componentes aí da casa, né, os vereadores, as vereadoras, os funcionários aí da casa, né, a todos eles aí, tá, e desejo a ele aí, ao Clayton, né, tudo de bom aí, e tudo que ele vem fazendo aí diante do poder legislativo aí de Novo Barreiro. Tá bom, Fabinho? Bacana, esse foi o nosso vice-prefeito lá do Novo Barreiro, Volney Tonello, tecendo elogios. O Volney, a gente conversou desde o primeiro dia da administração dele aí, do Tito, e primeiros 2 anos aí a gente, né, acabou não se entendendo muito, era mais discussão, era mais acirrada a briga, né, e no primeiro dia, a primeira semana que eu assumi de presidente da Câmara, eu chamei o Tito para conversar, o Tito, o Volney, e eu me coloquei à disposição para nós sentar, discutir os projetos e amenizar os problemas, os atritos que não levam a nada, e nós conseguimos, né, graças a todos nós, amansar o rebanho. Amansamos o rebanho e o pessoal se acalmou e fizemos aquilo que é interessante, que é o quê? Todo mundo em prol do desenvolvimento, todo mundo com um projeto legal, tem bastante projeto de desenvolvimento no nosso município, né? Nós temos aí as emendas, né, parlamentares que os vereadores vão atrás, tem obras acontecendo, tem obras para começar, então isso mostra que se todos nós pegarmos junto aquilo que eu falei antes, deixa de lado a sigla partidária, vamos trabalhar todos juntos pelo nosso município, nós vamos vendo as coisas acontecer, né, e deixar de lado a briga, essa rivalidade que não leva a nada. Tudo bem, 11h36, hein? O Clayton fica até ao meio-dia, ainda vamos estar conversando sobre os projetos de lei, iniciativas, as indicações, enfim, a relação dele com deputados, hein, o fomento aí de recurso em nível estadual, em nível nacional, tudo isso ainda no Fato Público, porque agora nós estamos na linha com ele, com o Tiago Batistella, advogado, especialista em direito, ele está direto de Santa Maria e hoje destacando informações a respeito de cobrança judicial. Seja bem-vindo, doutor Tiago, bom dia. Bom dia, Fábio. É um prazer mais uma vez estar participando aqui do teu programa, trazendo algumas informações relacionadas à área jurídica, que a gente possa auxiliar as pessoas, trazer alguma dica, alguma informação, algo que pode servir na prática do contexto do nosso dia a dia. E esse é o nosso propósito, vim aqui e tratar um pouco sobre esses assuntos relevantes, principalmente tratando-se sobre decisões judiciais e leis, mas sempre observando o nosso critério, uma linguagem simples, fácil, didática, para que o ouvinte que está escutando em casa possa compreender aquilo que a gente está tratando aqui no programa e principalmente relacionado a esses assuntos que a gente fala. Bom, doutor, o tema que a vossa pessoa traz é sobre cobrança de dívida e cobranças judiciais, hein? Explique um pouquinho mais como que isso funciona, doutor Tiago. Bom, hoje o tema da nossa pauta é sobre a questão de cobrança judicial de dívida. Esse foi o tema escolhido para a gente abordar hoje.
E quando a gente se refere a esse assunto, a gente leva logo a seguinte intuição, que essa ferramenta judicial que vai ser utilizada para cobrar uma dívida de alguém é somente no Poder Judiciário. As pessoas estão enganadas, porque não é somente contratar um advogado e ingressar com uma ação judicial cobrando alguém. Existem algumas ferramentas extrajudiciais, ou seja, fora do fórum, que a gente pode tentar fazer com que a pessoa que está devendo, tanto para uma pessoa física ou para uma empresa, para que ela seja notificada, ela seja intimada a realizar o pagamento daquele crédito devido. Vou dar alguns exemplos. Existe também uma das formas, é a questão de uma notificação extrajudicial. Essa notificação, ela pode ser enviada, inclusive, pelo próprio correio, ou também ela pode ser feita pelo cartório. E isso vai fazer com que a pessoa tome conhecimento, ou seja, ela já tem esse conhecimento prévio que deve a dívida, mas tu está dando conhecimento a ela, notificando ela, para tentar realizar de forma amigável o pagamento. E tanto isso pode, como eu falei, ser feito via correio, como também feito via cartório. Mas para isso é preciso escrever o documento, que é essa notificação que é endereçada e dirigida à pessoa que está devendo. A outra forma também que existe, que determinados documentos da dívida é possível fazer o protesto extrajudicial via cartório. Lá você vai se dirigir ao tabelionato de protestos, que é o nome correto, e lá vai solicitar o protesto daquele cheque, daquela nota promissória, de um contrato de confissão de dívida, mas lembrando que sempre esses documentos, para serem protestados, eles precisam ter alguns requisitos legais preenchidos. Ou seja, nem todos os documentos a gente consegue fazer isso aí. Mas na grande maioria, de uma forma geral, é possível. E lá, quando tu vai requerer o protesto, a pessoa que deve vai receber uma notificação em casa, ou seja, uma intimação do cartório de protesto, para que se ela não realizar o pagamento, o seu nome vai ser protestado e o seu CPF vai ser incluído no Serasa. Ou seja, eu estou passando aqui para vocês algumas ferramentas que não precisa entrar no fórum, entrar com processo judicial para tentar fazer a cobrança de uma pessoa. E é lógico, por fim, sempre que a pessoa é notificada ou a pessoa procura de forma amigável, é possível também fazer um termo de confissão da dívida, parcelar ela, aplicar juros legalmente aplicados em contratos de financiamento e também em contratos em que a pessoa é devedora. E todas essas formas aí que eu estou passando para vocês são sem utilizar o Poder Judiciário. É lógico que para a gente conseguir ter êxito nisso tudo, é sempre necessário ter a orientação de um profissional. Nesse caso, é importante vocês procurarem uma assessoria jurídica e tudo mais, para que possa orientar o início e o meio e o fim dessa caminhada, para que possa lograr êxito. Bom, doutor Tiago, dando sequência aqui à questão dessa temática, em como que realmente funciona essa cobrança judicial? Então vamos explicar como é que funciona a tal de cobrança judicial. Bom, esgotado todas as formas de conseguir fazer a intimação ou a notificação, tentado procurar de forma amigável resolver a questão lá da dívida que a pessoa física ou a empresa está lhe devendo, não existe outro caminho senão ser a forma judicial de cobrança. Existe a ação de cobrança, a tradicional, e também existe a ação de execução num título judicial ou extrajudicial. O título esse judicial é aquele que, digamos, a pessoa foi lá, entrou com outro processo e foi feito um acordo que ela devia pagar para ti algum valor. Nesse caso, você ingressa com a ação desse valor devidamente atualizado e existem algumas ferramentas judiciais de forma legal para tentar intimidar a pessoa a pagar o crédito. Uma delas é a possibilidade de fazer a penhora online de valores em conta bancária. Isso é um pedido que a gente faz e o juiz aceitando, ele do seu próprio gabinete lá, vai fazer no seu próprio computador, ele pode penhorar
valores que está acreditado em conta bancária do devedor. E existem outras ferramentas também. Da mesma forma, é possível fazer a penhora de veículos, motos, caminhoneta, o caminhão que está em nome do devedor. E também a outra ferramenta é aquela averbação lá no registro de imóveis da penhora daquele valor ou daquele crédito no bem imóvel do devedor. Todas essas são algumas ferramentas que podem ser utilizadas para compelir de forma judicial a pessoa a pagar o seu crédito. E também existem alguns outros documentos que podem ser ingressados direto com a cobrança e com a execução, que são contratos onde tem testemunhas. Sempre quando a gente tem um contrato, alguma coisa que a gente vai assinar, a gente tem que verificar a importância que tem as duas testemunhas que assinam um contrato. Elas dão a possibilidade de ingressar diretamente com uma ação de execução. Por isso que agora, quando eu fico falando de ação de cobrança e ação de execução, são dois procedimentos judiciais diferentes. Vejam só, a cobrança é aquele contrato, aquele cheque, aquele valor que tu tratou, às vezes de forma inclusive verbal, para tu tentar, através dos juizados de pequenas causas ou de uma ação comum, de tu fazer a cobrança. Depois de certificada que a pessoa deve, aí sim nós ingressamos com o processo de execução. Mas caso a pessoa tenha algum documento e lá assinado um contrato, uma confissão de dívida e tenha essas testemunhas que assinaram juntos, aí é possível diretamente ingressar com essa ação judicial para compelir o devedor a fazer o seu pagamento. Bom, doutor, quais são as vantagens aí de uma cobrança judicial de dívida? O doutor Tiago está conosco por telefone, ele que está em Santa Maria. Discorra sobre mais informações, doutor Tiago. É importante destacar as vantagens de uma cobrança judicial de uma dívida, especialmente, digamos, para as pessoas jurídicas. Quem são elas? Os nossos empresários. Porque isso trata diretamente com a questão da imagem e da reputação da empresa. Vejam só, uma empresa em que existem vários clientes inadimplentes e não toma nenhuma medida judicial ou extrajudicial, não protesta, não tenta colocar o nome no Serasa e deixa passar isso em branco, ele acaba tornando aquela empresa, com o decorrer do tempo, uma empresa onde que as pessoas vão procurar, vão adquirir os produtos ou serviços que é prestado e, diante daquela péssima reputação de ser enérgico na cobrança daquilo que é devido, as pessoas vão procurar utilizar repetidamente fazer a mesma coisa. Por isso, a grande vantagem, principalmente para os empresários, para manter a imagem, para manter a reputação da sua empresa, é se utilizar dessas ferramentas judiciais e extrajudiciais para compelir os seus clientes que são maus pagadores a realizarem o pagamento daquilo que é devido. Ou seja, isso é um grande recado para a população, para a comunidade, com a finalidade de estabelecer que naquela empresa as pessoas que devem serão executadas, serão cobradas. Por isso, ratifico para vocês aqui novamente, uma das grandes vantagens que é para os empresários se utilizar de todos os mecanismos para manter uma reputação no mercado em que a empresa é séria e que as pessoas que procurarem os seus serviços, elas devem honrar os pagamentos. Para iniciar uma cobrança de uma dívida, o cidadão ou a empresa que tem alguém que está inadimplente consigo pode se utilizar dessas ferramentas, tanto extrajudiciais e judiciais, que eu acabei de explicar para vocês aqui, para compelir o devedor a fazer o pagamento daquela dívida. Para isso, o primeiro passo é procurar uma assessoria.
Vá procurar alguém para lhe auxiliar a fazer o caminho correto de uma cobrança ou execução judicial. É lógico que eu sempre recomendo a procurar um advogado que trabalhe especializado nessa área, que você já tenha escutado ou tenha informações que ele atua nesse ramo, para que possa lhe auxiliar de forma mais especializada. E daí sim, iniciar passo a passo, utilizando todos os mecanismos corretos e legais para tentar compelir aquele devedor a fazer o pagamento do seu crédito. Bom, para finalizar sua participação, doutor Tiago, gostaria de deixar mais algum recado? Quero agradecer, Fábio, mais uma grande oportunidade por estar participando aqui do teu programa, trazendo essas informações aí para todos os teus ouvintes. Lembrando que quem quiser acompanhar o debate desses assuntos que a gente trata aqui, você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Coloca lá no Facebook, no Instagram ou no YouTube, coloca lá Tiago Batistella Advogado. Você vai receber informações sobre o que a gente trata aqui no programa e também pode tirar dúvidas que estamos à sua disposição. No mais, um excelente feriado a todos, um grande abraço, Fábio, e até a nossa próxima oportunidade. Quer ouvir essas e outras entrevistas? Acesse fatopublico.com.br ou facebook.com/Fábio.Camargo Pazini. Legal, doutor Tiago. Vamos dando sequência à nossa pauta, faltando agora 10 minutinhos, hein, para o meio-dia. O tempo anda, o tempo voa. Nós estamos conversando com o Clayton, ele que coordena, preside o Poder Legislativo do município de Novo Barreiro, e também estamos aqui nos estúdios acompanhados pela assessora jurídica, a doutora Angélica Trigues, e também com a Camila, jornalista, ela que é assessora de imprensa, Camila Soares, que está conosco aqui também no Fato Público. Bom, nós falamos aqui em off, algo que pautou também a questão da Câmara de Vereadores, a tais de emendas impositivas ou impositivas, 1,2 do orçamento global, como se fosse uma emenda parlamentar, cerca aí de R$25 mil, que cada vereador tem para destinar a alguma entidade. Fala um pouquinho, doutora, a respeito aí dessa questão legal, né, que inclusive nós tivemos uma iniciativa que a gente acompanhou em São Pedro das Missões, né, o presidente Rafael até colocou na fala, na época estava em tramitação. São Pedro das Missões foi votada recentemente e lá foi rejeitada, hein? Não temos, então, emendas impositivas, e Novo Barreiro, então, tem essa emenda impositiva. Qual a importância dela, hein? Exato, Fábio. Nós tivemos agora esse ano a aprovação dentro da nossa lei orgânica das emendas impositivas, tá? Para fazer essa destinação desse 1,2% com relação à receita corrente líquida, é necessário que ele esteja integrante dentro do nosso regimento interno, tá? E da lei orgânica. Sem essa previsão, é impossível com que se possa fazer esse uso, tá? No ano passado, nós também tivemos essa proposição, aproximadamente no mês de outubro, mas também tivemos a rejeição, não tivemos 2/3 da votação, e esse ano foi proposto novamente em conversa, o presidente da Câmara, em conversa com o Poder Executivo e com os outros vereadores, fizemos a proposição e então sim tivemos a aprovação, tá? Hoje, esse valor de 1,2 da receita corrente líquida, ela corresponde em torno de um valor de 220 mil a ser distribuído entre 9 vereadores. No ano. No ano, exato. Ela vai ser feita a previsão... Além daquele orçamento que é o de 6%. Justo. Essa proposição das emendas impositivas, o próprio nome já determina, emendas impositivas. Ela determina com que o Poder Executivo execute, de fato, dentro da legalidade, aonde foi indicado pelo vereador. É claro que tem que se ter um cuidado, dentro desse valor das emendas impositivas, 50% dela é obrigatória destinação para a área da saúde. Tá? E os outros 50%, então, que os vereadores poderão destinar para outras áreas. Que vem por ser um ano eleitoral, ele preza algumas vedações.
tornando um pouco uma certa dificuldade em destinação a instituições. Somente poderá ser destinado no próximo ano para aquelas entidades ou algumas ações que sejam feitas este ano. Então, existem instituições que, se elas não estão legais ou não receberam nenhum benefício este ano por parte da administração pública, ano que vem, infelizmente, elas não podem ser parte integrante. Tá? Então, por essas vedações, é muito mais fácil com que este ano se destine o valor das emendas, talvez para uma secretaria do próprio Poder Executivo e que ele execute esta obra, para que possa ser utilizado esse valor, né? E, caso contrário, seja indicado para algum órgão, tá? Ou para algum afazer que ele entenda como uma incompatibilidade técnica do Executivo, ele retorna essa informação ao Poder Legislativo e o vereador, então, terá um prazo, tá, de 30 dias para que ele faça a informação de um novo destino. Não fazendo essa informação, aí esse valor ficará disponível ao Poder Executivo na reserva de contingência para que ele utilize da melhor forma que ele entender. Mas é de interesse de todos os vereadores, né? E por, já como nós falamos, emendas impositivas, por ser uma obrigatoriedade de se executar onde o vereador aponta, então uma forma de ele poder apresentar o seu trabalho, a sua preocupação com o que de fato a comunidade tem necessidade e chama ao Poder Legislativo, é muito difícil que ele vai fazer o apontamento para algo que não seja possível destinar, né? Então... Bacana, hein? Legal, hein, essa iniciativa. Estamos já findando. Antes de nós chamarmos a participação do prefeito Tito, presidente, rapidamente, hein, as emendas parlamentares, qual a importância o município conseguiu, através aí das articulações dos demais edis, principalmente da sua pessoa, alocar verbas para o município? É muito importante que o vereador, a gente tem comentado muito, tem falado muito sobre isso, a importância que tem um vereador dele ter um representante na Câmara Federal, de efetivar um deputado, né, porque o nosso município, por ser um município de um poder aquisitivo pequeno, as emendas parlamentares vêm para dar um arranque, vêm para dar um impulso na economia. Então, isso é muito importante. Nós temos visto assim que em outras legislaturas, administrações passadas, onde se priorizava economizar o dinheiro da Câmara em não fazer viagens, né, para não gastar, para que esse dinheiro fosse devolvido no final do ano ao Poder Executivo, nós optamos em usar o dinheiro do orçamento da Câmara e ir atrás de recurso, e nós temos um resultado aí dentro do nosso município que não tem nem como comparar, né? Porque se for pegar, eu, através do deputado Cajar Nardes, consegui uma emenda de R$100 mil para custeio na saúde, né? Recurso esse que já foi gasto, já foi incluído nas despesas juntamente com o Poder Executivo. Nós temos também uma emenda que o deputado Cajar Nardes nos indicou no Ministério da Integração para um calçamento na linha Biriva, né? Tinha dado alguns problemas com documentação, então nós estamos agora com ele em andamento, publicado, né? Empenhado, aguardando aí a execução do projeto, até porque existem outros projetos também, através do deputado Ronaldo Nogueira, que também é calçamento para a comunidade da linha Biriva, calçamento na comunidade do Três Passinhos, enfim. Eu acho que o caminho é por aí, né? Não se compara a despesa de uma viagem com o recurso que está sendo oferecido ao nosso município. Bom, para finalizar, vamos ouvir então a sonora com a participação do prefeito Edinaldo Rúpulo Rossetto. Tito, seja bem-vindo aqui no Fato Público. Bom dia, Pazini, bom dia ao presidente da Câmara de Vereadores de Novo Barreiro, Clayton. É um prazer novamente estar falando com a Rádio Palmeira, esse programa que sempre leva informação a todos os ouvintes regionais, principalmente a comunidade de Novo Barreiro. Sobre o presidente Clayton, na Câmara de Vereadores, acho que tivemos um ano muito produtivo, um ano de muito diálogo, e eu fico feliz, né, pelo presidente Clayton ter assumido esse ano e ter feito esse belo trabalho. Eu acho que foi uma parceria muito interessante e muito boa, que rendeu frutos não para mim, nem como prefeito, nem para o presidente Clayton.
e sim para a comunidade de Novo Barreiro. A gente conseguiu avançar em vários programas e projetos graças a esse diálogo. Acho que não teve nenhum projeto, não teve nenhuma discussão que nós não sentássemos e dialogássemos para chegar num consenso. Então, eu quero dar os parabéns aí para o Clayton, né, e para toda a Câmara de Vereadores de Novo Barreiro, né, que tivemos um grande ano e foi muito produtivo. Legal, então a participação do prefeito Tito também tecendo elogios, hein, presidente? Para encerrar aqui a sua participação, já que na sequência Jornal do Meio-Dia, plugados nas rádios comunitárias com as suas programações locais, hein? Se fosse destacar um grande problema ou um problema que lhe preocupa, que a cidade possui, o município possui, e como que seria possível solucionar? Nosso entendimento dentro do diálogos apresentados, até porque eu criei um projeto aí, vereador no bairro, bem rapidinho, para nós encerrar, e nós conseguimos chegar até algumas comunidades e apresentar esse diálogos e ouvir das pessoas o que é demanda para eles, o que eles realmente acham por necessidade que precisa ser mudado. E nós temos ouvido que o nosso município, as pessoas precisam muito de estrada, né? O que o pessoal nos pede muito, claro que existe bastante pedidos para geração de emprego, né? Melhorias na saúde, mas o carro-chefe entre as questões levantadas é melhoria nas nossas estradas. E a voz do povo é a voz de Deus? Com certeza, o povo pede, se a maioria está pedindo é porque realmente precisa, né? Então, por isso o nosso foco aí em trabalhar atrás de emendas, de calçamento, para tentar amenizar o problema, que é o problema das estradas. Bacana, hein? Assim nós encerramos. Camila, legal pela sua participação, hein? Bacana pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo lá no município, no Poder Legislativo, hein? Parabéns. Obrigada, Fábio. A gente agradece esse espaço. E quero mandar um abraço aí para o pessoal, a comunidade de Novo Barreiro, que estão na nossa escuta, e pedir para que o pessoal continue acompanhando o trabalho que nós estamos desenvolvendo na Câmara de Vereadores. Muito obrigada, Fábio. Angélica, também satisfação falar contigo, prazer em conhecê-la e vibrações positivas, cada vez melhores para o município. Obrigada, Fábio, pelo espaço, mais uma vez. E estamos dispostos a ajudar a comunidade, né? Não somente no auxílio da gestão do presidente Clayton, mas ao que toda a comunidade necessitar, estamos aí. Bom, último recadinho, hein? Atenção, atenção, Lajeado do Bugre, dia 26 na terça, 1h30, acontece então o lançamento do projeto Aprendendo a Cuidar Sua Saúde, utilizando as ervas medicinais, em um projeto que foi destinado através de recursos da Sicredi e então estará sendo implantado na Igreja Católica a partir da...
todos os dias, com ofertas especiais para você.